Coríntios 15, versículo 46, e diz o seguinte: primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. Está falando sobre o corpo glorificado, mas primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. E tem muitos pastores que realmente, de coração puro, de coração fantástico, estão focando no espiritual e estão fazendo um trabalho fantástico no espiritual, mas no natural não estão avançando como eu acho que poderiam avançar, né? Se você pensa, tem um monte de igrejas pequenas que não estão ganhando muitas pessoas, mas o pastor sobe o monte, ora, busca a Deus, está lá realmente vivendo uma vida espiritual e buscando, mas esse versículo diz assim, primeiro vem o corpo natural, e depois o espiritual. Se você pensar, quando Deus criou Adão, né? Quando Deus criou Adão, a primeira coisa que Deus fez foi Deus formar. Ele formou Adão. Olha aqui em Gênesis 2:7, então o Senhor formou o homem do pó da terra, ele formou o homem. Depois ele soprou o fôlego de vida em suas narinas, já pré-formadas, né? As narinas Deus já tinha feito e ele pôde soprar do seu espírito para dentro daquele corpo. E trouxe vida e o resultado aqui, e o homem se tornou um ser vivo. Se você pensa, o corpo natural é uma criança. Será que existe um espírito em alguém, um espírito sem antes nascer o corpo? Será que existe um espírito humano, mas sem corpo? Só depois, o corpo pode morrer, mas só depois que o corpo também já existiu, né? Então o espírito humano existe quando o corpo existe. Se você pensar, não só isso, se você olhar, um templo, né? Se você olhar em 2 Crônicas, na construção do templo, olha o que diz 2 Crônicas 5, versículo 1, diz o seguinte: assim o rei Salomão concluiu toda a obra no templo do Senhor. E no final do no final do capítulo, versículo 13, diz: nesse momento uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. Será que é possível? Será que é possível que nos nossos ministérios a gente está pedindo a densa nuvem para vir encher o que nós estamos fazendo? Será que é possível que nós estamos pedindo o sopro de Deus sem ter focado na construção do que Deus quer que a gente construa? Será que a gente está pedindo um sopro de Deus em vidas humanas sem a gente ter olhado a parte natural que nós podemos fazer? Será que existe um investimento de tempo, esforço, suor, sangue nosso em construir um corpo espiritual, um corpo para que o sopro de Deus possa vir encher? Hoje eu quero desafiar o seu pensamento. Será que um fazendeiro, ele sonha em ter um monte de espigas? Será que ele sonha em ter assim um monte de espigas? Mas ele não está disposto a fazer o trabalho que o fazendeiro precisa fazer, que é o quê? Primeiro, remover as pedras lá do solo, depois arar o solo, depois esperar a época certa de plantio, e depois plantar a semente, e depois regar a semente, observar o crescimento e finalmente colher a espiga. Será que seria lógico um fazendeiro querer pular direto? Não, me manda as espigas, Deus. Será que está certo? Me manda as espigas, Deus. Será que um pastor deveria falar assim: Senhor, mande as multidões, sem ele primeiro montar as coisas que precisa montar, sem primeiro tirar as pedras, sem arar o solo, sem começar a fazer? Será que seria certo Deus soprar do seu espírito sobre um corpo que não foi criado ainda? Será que Deus sopra do seu espírito em algo que é construído? Será que nós também não precisamos começar a dar um foco nas coisas naturais? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa natural, tá? Um aspecto natural
que tem abençoado muito a nossa igreja, um aspecto natural que tem ajudado muito a nossa igreja. Eu vou chamar esse aspecto natural do pipeline de liderança, tá? É um fluxo de liderança, um fluxo de geração de liderança para dentro na nossa igreja. A definição que eu coloquei aqui, o pipeline de liderança é um trilho de crescimento e desenvolvimento de pessoas. Será que nós deveríamos ter isso? E provavelmente todos vocês têm um aspecto de desenvolvimento de liderança nas suas igrejas. Deixa eu dar aqui dois case studies na nossa igreja que aconteceram que me abençoaram muito. Em janeiro de 2020, a nossa igreja tinha 1.700 pessoas. A gente sonhava em abrir igrejas e nós decidimos abrir 2 igrejas simultaneamente. Então, a gente queria abrir 2 campos simultaneamente. Agora, só para vocês saberem, quando nós abrimos campos, a gente não fala assim, poxa, a gente não compra um violão para alguém e fala assim, Deus te abençoe e não me peça mais nada. A gente gosta de abrir com tudo, né? Então, a gente decidiu abrir dois campos da Ilã, um em Jacarepaguá, na freguesia, e um em Vila da Penha. E nós enviamos 45 dos melhores líderes para cada um desses lugares. Inclusive, o novo pastor que vai abrir uma igreja na Ilã, nossa cultura, a gente fala para ele, escolhe quem você quiser, exceto o pastor de campos. Você pode ir lá escolher o braço direito, esquerdo, o pé direito e esquerdo do pastor. O pastor de campos não fica muito feliz, né, o que está enviando, mas aí a gente fala assim, não, é para o reino, é para o reino. Aí ele fala assim, eu sei. Mas aí eles levam os melhores, e que quiserem ir, obviamente, e eles vão lá. E nós abrimos, imagina a sua igreja, sair os 45 melhores líderes da sua igreja. Pum! E aí sair mais 45. O que aconteceu aqui no Recreio? A Recreio entregou 90 dos melhores líderes aqui do Recreio. O pastor Renato constantemente me lembra, né? Que isso, ele constantemente fala assim, quando eu falo assim, como é que estão as suas estatísticas? Ele constantemente me lembra quem ele enviou. E aí, hoje Vila da Penha, em Jacarepaguá tem 550 pessoas frequentando semanalmente. Em Vila da Penha tem 650 pessoas frequentando semanalmente. É incrível o que aconteceu. E aí a gente descansou um pouco, passou mais 1 ano e meio, e a gente decidiu, falei assim, não, vamos abrir 4 de uma vez. Vamos abrir 4 de uma vez. Renato, você está pronto? E aí a gente foi lá, abrimos em Itaguaí, em Bangu, em Taquara e em Sulacap, e nós enviamos mais 45 dos melhores líderes em todos os lugares. Enviamos para Itaguaí, enviamos para todos os lugares. Fomos lá e hoje as nossas igrejas de Itaguaí tem 120 pessoas, Bangu, isso aqui é 1 ano de vida a igreja, né? Bangu tem 380, Taquara tem 750, Sulacap não deu certo, a gente fechou, mas a gente foi tirando. E qual foi o resultado disso? A nossa igreja cresceu muito, porque havia um pipeline de liderança. E a pergunta, de repente, caramba, como é que você conseguiu todos esses líderes para ir para plantar essas novas igrejas? E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso, sobre esse pipeline de liderança, sobre esse desenvolver dessa liderança. Quem inventou o conceito de pipeline de liderança, quem sabe? Jesus, tá? Tá aqui, em Mateus 28, versículo 18, diz o seguinte: Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra foi me dada. É o início do pipeline de liderança. Portanto, vão, façam discípulos. Como? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as suas ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estarei sempre com você até o final dos tempos. Isso é o pipeline de liderança. Agora, quero contar uma analogia durante o que eu for ministrar aqui. Imagina você herdou uma fazenda. Você herdou uma linda fazenda,
5 milhões de metros quadrados. Quero que você feche seus olhos e já imagine essa incrível fazenda. Na base, no início da fazenda, tem um lago fantástico de 50 mil metros quadrados. Um lago lindo. A região da fazenda que você herdou é a melhor região de produção de uvas do Brasil. Assim, um lugar é maravilhoso. E a fazenda que você herdou, 5 milhões de metros quadrados, 50 mil metros quadrados de lago, já tem 200 vinhas em volta do lago. Já está, e essas vinhas já estão produzindo e você está lá, chupa uau, que bênção, né? E elas estão produzindo, cada vinha, cada uma das 200 vinhas produz 3 quilos de uvas. Então, na colheita que você, a primeira colheita, você recebeu 200 vinhas vezes 3 quilos. Quantos? Ótimo, ótimo, matemáticos aqui. 600 quilos de uva, e essas uvas valem R$12 por quilo, né? Quanto você ganhou? Eu tenho que olhar aqui no papel. Você ganhou, eu acho que R$10 mil, mais ou menos R$10 mil. Você ganhou, fantástico, você está falando assim, caramba, que bênção, que incrível, olha o que Deus me deu, né? Olha o que Deus me deu, essa fazenda incrível, 5 milhões de metros quadrados, um lago lindo, vinhas em volta, já produzindo, e você pensa assim, mas caramba, eu posso produzir mais. Se você olha e você está consumindo só 1% do que foi te dado. Você olha para aquela incrível fazenda, 2,5 km para lá e 2,5 km de extensão. Esse é 5 milhões. Aí você pensa assim, nem consegui chegar lá, e você olha, as vinhas estão produzindo, você está feliz, mas você pensa assim, mas dá para fazer mais. Então você inicia um procedimento de irrigação. Esse procedimento de irrigação, a gente faz, primeiro de tudo, a irrigação mais simples. O que é isso? Você pega um balde, você vai no lago, você enche o balde e você planta mais algumas vinhas e você consegue regar essas vinhas. Quantas vinhas você consegue regar? Se você trabalhar duro, né? Você é um fazendeiro que trabalha duro, você é um pastor que trabalha duro, você consegue regar 200 novas vinhas. Então você tem as 200 que não precisam ser regadas, que estão ali, e você está regando mais 200 vinhas, e você está trabalhando que nem um maluco lá. Mas o que aconteceu? Você duplicou, você cresceu em 100%. Você olha para o seu crescimento e fala assim, uau, R$20 mil, uva para tudo quanto é lado, que bacana, que negócio lindo, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Mas você olha e você pensa assim, eu estava com 1%, que é o lago e as 200 vinhas, e agora com mais 200 vinhas, eu consegui consumir 0,8% dos 5 milhões, é quase nada, porque a maior parte é o lago, o 1% é o lago, né? E você pensa assim, cara, mas ainda tem mais. O que eu vou fazer? Eu ainda tenho mais para eu expandir. E aí inicia o conceito de liderança. E você olha, e algumas pessoas estão vendo as suas uvas, estão gostando de ver as uvas, estão crendo que isso aqui é legal, um lugar legal, e você começa a juntar algumas pessoas, e algumas dessas pessoas são líderes natos. Quem conhece um líder nato? Um líder nato, e esses líderes natos, esse pessoal que vem pronto, esse pessoal, eles são poderosos, eles são fantásticos, eles vêm e aceleram o que Deus te chamou para fazer, estão acelerando de maneira incrível, e você pensa assim, líder nato, pegue um balde, enche o balde e faça o que eu estou fazendo. E aí o que acontece? Você tem 200 vinhas naturalmente em volta do lago, você tem mais 200 que você está regando, e você tem mais 200 do líder nato 1, líder nato 2, líder nato 3, e você tem ali, você tem 5 pessoas regando, você tem 1.000 vinhas, produzindo 3 quilos cada, você tem 3 mil quilos de uvas, você está com R$22 mil, você está falando assim, cara, olha o que Deus fez. Deixa eu falar uma coisa sobre líderes natos. Líderes natos são incríveis, eles aceleram, mas são 3%
da população, né? Você olhar a sua igreja, se você tem 100 pessoas na sua igreja, você vai ter 3 líderes bons, né? Líderes bons. Você não produziu eles podem ter feito o seu curso, mas eles já iam ser bons com ou sem o seu curso, né? Eles são fantásticos, eles aceleram. Se você tem 1000 pessoas na igreja, você tem 30 líderes bons. E eles são incríveis, estão fazendo um trabalho incrível. Quero falar com você, que é a característica desse líder nato. Se você olha, eles são fortes em comunicação, eles são cheios de confiança, eles estão cheios de carisma, eles estão cheios de capacidade de motivar outras pessoas, eles são pessoas agregadoras. E honestamente, se a gente for sendo honesto, não foi você que formou eles, mas eles estão avançando o que Deus chamou o seu ministério para fazer, estão fazendo um trabalho incrível. Sabe o que acontece? Muito pastor tem medo desses líderes. Tem muito pastor que quer frear esses líderes, tem medo. Posso te dar um conselho? Não freie eles não, tá? Não freie eles não. Eu escuto muitos pastores, sabe, muitos pastores falam assim, não, eu fui traído. Já viu o pastor falar assim, fui traído? Você foi traído porque a sua mentalidade está errada. Essas pessoas, Deus agrega para avançar o que você está fazendo. Sabe, por que pessoas são traídas? 2 razões. Uma, porque de repente você conseguiu um líder nato ruim, né? Mas não é a principal razão. A principal razão que pessoas ficam ofendidas é porque a estrutura da igreja com o líder nato ele tem sonhos grandes, ele quer avançar, ele quer romper, ele quer fazer coisas grandes. E se a sua visão fecha ele, se a visão da sua igreja não permite o crescimento deles, eles vão ter que sair. Eles vão ter que sair ou abençoados ou rasgando tudo, né? E aí a gente fica com o coração machucado. Escuta aqui, ó, líderes natos são presentes de Deus. A sua igreja tem 3% da sua igreja tem líderes natos. Use eles, abençoe eles. Mas eles podem sair um dia. Queridos, ó, falar uma coisa aqui honesta aqui com você. Escravidão já acabou, tá? Eles podem ficar, eles podem sair, eles podem avançar. Sabe o que você como líder tem que fazer? Você como líder tem que entender o seguinte, que você tem que ter uma estrutura que quando eles entrar, eles estão construindo, e se eles quiserem sair, que saiam sem destruir. Só isso, né? Quando entrar, que entra construindo, e se um dia quiser sair, pode sair, não tem problema, mas não saia destruindo, só o entendimento. Se você tiver esse entendimento antecipadamente, você não vai ficar ofendido, né? Porque você vai impulsionar pessoas e você vai contribuir para o crescimento do líder nato, ele ficando ou ele saindo, né? Você vai contribuir. Você tem que abençoar. A gente fica com medo porque às vezes eles pregam melhor do que a gente fica com medo porque eles agregam mais pessoas do que a gente fica com medo porque as pessoas gostam mais deles do que gostam da gente. Mas não tem problema. A gente está trabalhando o reino de Deus, não é verdade? Então a gente está trabalhando o reino de Deus. Esses líderes natos, eles vão ser atraídos para você se você tiver 3 coisas na sua igreja. Primeira coisa que você tem que ter clareza sobre quem você é. Líderes natos são atraídos por uma visão clara. Quando você sabe quem você é, os líderes natos falam assim, puxa, eu quero estar junto, eu quero acelerar, eu quero viver isso. É bênção, tá? Segunda coisa, você tem que também saber quem você não é, né? Na Ilã, um tempo atrás, a gente abriu a nossa igreja, e aí pessoas vieram falar assim, pastor, você tem que fazer as festas judaicas. Aí eu falei, eu gosto das festas judaicas, eu acho bom as festas judaicas. Eu vou para a festa de tabernáculos em uma outra igreja, eu acho ótimo, mas a nossa visão não é as festas judaicas. Eu fui claro sobre o que nós somos e claro sobre o que nós não somos. Eu não sou contra festas judaicas, eu sou a favor, mas na nossa igreja a gente não faz isso, né? Na nossa igreja a gente não tem isso, não tem problema, faça na sua igreja. Se você quer atrair líderes natos e eles vão acelerar o que você está fazendo, então você tem que ser claro sobre o que você é
e o que você não é. Segunda coisa, você tem que saber para onde você está indo. Né? Líderes natos não querem ir para um lugar onde está tudo parado. Você tem que ter claro sobre onde você está indo. Essa é a nossa direção. Essa é a nossa direção. Terceira coisa, você tem que saber por que você está indo lá. Deixa eu falar uma coisa. A gente precisa de um tiquinho no nosso time. Né? A gente precisa de alguém para fazer a virada do jogo. A gente precisa disso. A gente precisa, bota o tiquinho de novo, né? A gente precisa disso para virar o jogo, a gente precisa disso. A sua igreja precisa de pessoas assim, Deus quer trazer, vão acelerar o que você está fazendo. Eu espero que fiquem, mas se não ficar não tem problema, porque Deus vai trazer mais. Eles são 3% da sua igreja. E eles trabalham 100 vezes mais, avançam 100 vezes mais uma pessoa normal. E aí você tem lá, você olha, você construiu a sua vinha, você tinha 200, você multiplicou mais 200, você botou os seus 3 para carregar baldes de água, esses líderes estão lá carregando balde de água, e você agora tem 1.000 vinhas, você agora tem 24 mil reais, e você está aí, você falando assim, cara, que bênção, e você faz a conta aí, e você vê quanto do terreno que Deus me deu, com todo esse trabalho, quanto eu estou consumindo? 1,58%. Você conseguiu tomar posse com todo esse trabalho, toda essa ênfase, toda essa celebração, e você olha para tudo que você está fazendo e você agradece a Deus, mas quando você olha para a expansão do que Deus te deu, só 1,58%. Tem que ter um outro jeito. Esse negócio, não pode, mesmo que o líder nato multiplique 100 vezes mais do que uma pessoa, eu ainda não estou fazendo. Quem é líder nato aqui? Todos vocês são líderes natos, todos, cada um de vocês é um líder nato. Você foi lá, você foi pioneiro, você foi fazer, vocês são líderes natos. E vocês têm líderes natos. Vocês são isso, graças a Deus. Mas só com isso, a gente só toma posse de 1,58% do que Deus nos deu. Tem que ter mais nessa estratégia, tem que existir alguma coisa. Esses líderes natos, se você não definir quem você é, eles vão definir quem você é, e você pode sentar que eles vão ser os novos pastores, porque eles são fortes, e você quer isso. Você tem que definir quem você é. Então, tem que ter mais, a gente tem que avançar mais, a gente tem que ter mais. Quando você tem eles aí, você deveria dar acesso privilegiado a eles. Você não precisa passar eles por tudo. Eles estão fazendo 100% a mais, dê acesso privilegiado a eles. Trate eles como quem eles são, pode dar. Agora, vamos lá, tem que ter mais. Segundo nível, você pensa assim, puxa, eu tenho que ser mais planejado nessa irrigação, porque tem mais do que 97,5% do território que eu não consumi. O que eu vou fazer para consumir esse território? Você pensa assim, caramba, eu já sei, eu vou comprar uma bomba. Aí você pega uma bomba e você começa a bombear água, e com essa bomba você consegue alcançar muito mais espaço. Você consegue alcançar muito mais espaço, você está bombeando essa água, você tem 2.000 vinhas produzindo, você fala assim, caramba, aí você fala assim, eu já sei, eu vou falar para os meus líderes natos, parar de carregar água no balde, eu vou comprar uma bomba para cada um deles. Essa bomba é o início do seu desenvolvimento de líderes, porque você começa a desenvolver líderes com essa bomba, você bota os seus líderes natos liderando essas equipes, e de repente você conseguiu expandir de uma forma milagrosa. Você está com 6.000 plantações de uva, a sua igreja lá agora está com milhares de pessoas, e você olha e fala assim, uau, olha, a gente realmente, nós conseguimos fazer algo grande. Você tem o seu curso de líderes, e aí o que é necessário no pipeline de liderança? Algumas coisas importantes aqui. Primeiro, qualquer curso de desenvolver líderes na sua igreja é melhor do que não ter nada. Primeira coisa é isso. Se você
tem uma maneira para desenvolver líderes, você já está muito na frente de todas as outras pessoas, tá bom? Muito na frente. Qualquer maneira que você tem para desenvolver líderes é melhor do que qualquer outra coisa. Mas existem alguns pontos que eu achei que são importantes. Primeiro, se você tem um curso de preparação de líderes que é muito longo, você fecha a entrada do pipeline de liderança. Se você fala assim, não, faça o nosso curso de líderes, 9 meses, 9 meses, faça o nosso curso de líderes, o pessoal vai falar assim, eu vou em outra igreja. 9 meses eu tenho que... Então, se você tem um curso de líderes curto demais, então você não colocou nada, você não agregou muita coisa à vida deles. Então, o que a gente faz, longo ou curto? Eu acho que a melhor coisa para fazer é ter múltiplas fases para desenvolver líderes. Primeiro tem que ser curto. Aqui na Ilan a gente tem 4 semanas. 4 semanas se você fizer o nosso curso em 4 semanas, você já consegue liderar uma célula, um GT. Mas caramba, você confia nas pessoas depois de 4 semanas? Mais ou menos. A gente vai ver, né? Mais ou menos. Mas como é que você sabe se eles estão ensinando heresia? Eu não sei, mas a nossa cultura é que existe algo que eles têm que fazer. Então, existe uma definição do que eles podem fazer no grupo pequeno, e quando está definido, eu acho que eu confio neles, ler 4 perguntas e perguntar para as pessoas o que elas acham, né? E aí dá uma Coca-Cola e um brownie depois, né? Eu acho que sim, eu acho que eu consigo confiar neles sim. Então, o nosso curso começa com um curso de 4 semanas, mas a gente sabe que isso não desenvolveu um grande líder. Então, a gente tem o próximo curso de 10 semanas, que é o Clique 1, a gente chama de Escola de Discípulos, e depois a gente tem mais um curso de 10 semanas, que é a Escola de Servos, e aí nós temos mais um curso de 10 semanas, que é a Escola de Líderes, e nós aí temos mais um curso de 20 semanas, que é o GAP, a Hannah lidera, tem 80 pessoas quase fazendo o GAP agora, e aí nós temos mais um curso de 4 anos, que é uma faculdade de teologia, que a gente está começando ali na Barra. A gente tem esses cursos que vão aumentando. E é muito importante você ter uma igreja que cada pessoa sabe qual é o próximo passo para ir. Então isso é a bomba, e você com essa bomba você consegue multiplicar, você multiplicou e você cresceu, cada bomba está fazendo mais 4.000 metros quadrados, e você olha para a sua lavoura agora, porque você está produzindo líderes, e você vê, caramba, eu consegui alcançar 3% do que Deus me deu, 3%. E sabem um problema que pastores têm? Pastores, a gente olha para o que Deus fez e a gente olha e fala assim, uau, caramba, olha o que Deus, olha como Deus está abençoando a nossa igreja, olha como, ou então a gente olha e a gente fica chateado. Eu já tive dos dois lados, olhei falando, o que é isso, eu não estou fazendo porcaria nenhuma, ou então a gente fica feliz com o que Deus está fazendo. Jesus nunca quis que você olhasse dessa forma. Olha o que Jesus falou em João 4,35, diz o seguinte, vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Jesus está falando, vocês ficam falando aí sobre a colheita, mas, aí ele fala assim, mas eu lhes digo, despertem e olhem, ou elevem seu olhar, os campos estão maduros para a colheita. Jesus estava falando assim, não fica olhando para o 1% que você tem, não fica olhando para o pouquinho que Deus te deu, mesmo que seja grande, é insignificante diante do que Ele quer te dar. É insignificante diante da necessidade. Os campos estão maduros para a colheita. O que é uma igreja que tem 30.000 pessoas? Diante de 9 milhões de pessoas nesse estado. O que é uma igreja que tem 60.000 pessoas? Diante da necessidade, 0,5%.
Escuta aqui, ó, nós nunca podemos tirar os nossos olhos do que Deus realmente nos chamou para viver, para fazer. Agora, existe um outro problema com esse cano. Você tem esses canos todos, sabe o que acontece muitas vezes? Cano fica entupido. Já viu, alguém aqui já teve entupimento dentro da sua casa? É chato, né? Você bota lá, é sujo, você tem, e isso acontece dentro da igreja. Se você produzir muito líder, você tem que ter coisa para eles fazerem. Se você produzir muito líder e você fala para eles, olha, faça o nosso curso de líderes, faça a nossa escola de líderes, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida, aí eles fazem 4 semanas aqui, 10 semanas ali, 10 semanas ali, 10 semanas aí, uau, eu estou pronto. Aí você fala assim, legal, senta aí agora, né? Legal, ou então, segura essa placa na frente da igreja e fala assim, bem-vindo, né? Bem-vindo. E os líderes, eles pensam assim, cara, não foi isso que eu pensava. Eu pensava que eu ia fazer grandes coisas. Eu pensava, não, aí você fala assim, abre um GT, aí até abre uma célula, e é legal, mas eles, dentro deles, eles sonhavam com mais. Quando você tem 100 pessoas assim, se você não usar esses líderes, eles vão entupir o cano, e canos entupidos fedem. Já viu uma igreja com canos entupidos? Está tudo fedendo, porque você produziu líderes, você treinou líderes, mas você não preparou nada para eles fazerem. E aí a sua igreja, você pensa assim, cara, o que eu vou fazer? Eu me sinto assim. Eu sinto assim, caramba, a gente tem tanto líder aqui, eu não quero entupir esse cano. Então, o tempo todo eu estou pensando no que é que a gente vai fazer para usar esses líderes. E sabe o que acontece? A gente tem a bomba de irrigação, a bomba só consegue jogar 150 metros, mas você tem 2,5 km de extensão para lá, 2,5 km para lá. O que você tem que fazer? Cavar um outro lago. A gente tem que cavar um outro lago, tem que subir um pouquinho a colina, cavar um outro lago, botar mais bomba lá, achar mais líder nato, preparar outros líderes. A gente tem que duplicar tudo que a gente fez, tem que duplicar de novo. O único jeito, escuta aqui, a única maneira da gente ganhar o Rio de Janeiro é plantando outras igrejas. A única maneira é cavar outros lagos, comprar novas bombas, preparar líderes natos, encorajar esses líderes natos, acelerar eles, botar um trilho de crescimento, desenvolver outros líderes e avançar. O único jeito é isso, porque senão você vai olhar para a sua igrejinha pequena de 30 mil pessoas e falar assim, caramba, cheguei, consegui um carro legal, consegui fazer isso, que legal, olha só, eu estou na televisão, mas enquanto isso, 97% da população ainda não foi alcançada, e foi a sua herança, a sua fazenda que Deus te deu, e você não está consumindo. Por isso que Jesus falou assim, tire os olhos sobre a conversa sobre quando é a colheita, olhe agora, eleve seus olhos, veja agora, a colheita está branca para ser colhida agora. Então o terceiro nível de irrigação é plantar igrejas, é cavar novos poços. O coração da arque é cavar novos lagos. O coração da arque é ajudar você a avançar o seu ministério, avançar o seu trilho de crescimento, mas no final não é isso que vai alcançar tudo. O que vai alcançar o que Deus nos chamou para ser é a gente estar disposto a chegar junto e cavar novos lagos, botar novas bombas, botar novos líderes lá. É isso que vai fazer a diferença, plantar a igreja. Então quero finalizar aqui com vocês e eu quero orar para que essa palavra penetre no nosso coração, né? Essa palavra penetre no nosso coração. A gente vai ter perguntas e respostas agora para falar sobre desenvolvimento de líderes, para falar sobre o que vocês quiserem, mas eu quero orar por vocês agora. Feche seus olhos ali onde você está. Pai, eu peço, Senhor, por cada homem, cada mulher aqui nesse Café da Arque, Pai.
Peço, Senhor, que o Senhor toque na vida deles. Senhor, eu peço, Senhor, por cada ministério representado aqui, Senhor. Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, como o Senhor próprio diz, Senhor, que a gente possa elevar os nossos olhos, tirar os nossos olhos do que nós fizemos ou nós não fizemos e colocarmos os nossos olhos, Senhor, nas pessoas que estão longe, nas pessoas que o Senhor chamou para a nossa igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.